Bom, e encerrando a semana, hoje é sexta-feira, pessoal. Pois é, chegou a hora do quadro Olhar Espacial com o Marcelo Zurita. E hoje ele nos explica como foi a missão que revelou a verdadeira forma da Terra. Vamos juntos. Olá pessoal, saudações astronômicas. Hoje, quando usufruímos de um GPS para nos guiar durante uma viagem, para localizar um restaurante por perto, ou mesmo para esperar confortavelmente em casa enquanto o entregador nos traz uma pizza, não fazemos ideia das histórias épicas que fundamentaram o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Uma dessas histórias nos leva de volta ao século XVIII, bem antes da invenção do GPS, dos aplicativos de entrega e até mesmo dos motoboys. Uma expedição francesa levou uma comitiva de cientistas ao outro lado do planeta para uma missão épica: revelar a verdadeira forma da Terra. E isso foi feito utilizando os mais precisos instrumentos de medição existentes na época: as estrelas. A missão geodésica francesa, realizada entre 1735 e 1743, foi uma das primeiras grandes expedições científicas do planeta e que marcou a história da ciência. Naquela época, duas teorias competiam para explicar a força da gravidade. De um lado, tínhamos o modelo do francês René Descartes, que defendia que a gravidade era causada por vórtices em um fluido universal chamado éter. Do outro lado, o inglês Isaac Newton defendia que a gravidade era uma força de atração que agia à distância entre corpos com massa. Se Descartes estivesse correto, a pressão dos turbilhões nos polos seria menor, o que tornaria a Terra alongada como um melão. Já pela teoria de Newton, a força gravitacional seria igual, mas a rotação do planeta tornaria a Terra achatada como uma tangerina. E foi por isso que a Academia de Ciências de Paris resolveu decidir essa parada medindo a forma da Terra. Para isso foram formadas duas expedições, uma para a Lapônia, a terra do Papai Noel, e outra que cruzou o oceano até o Equador, na América do Sul. Tudo isso utilizando os mais modernos recursos disponíveis na época, um navio fedorento, lombo de burro e sapatos franceses finíssimos para longas caminhadas na selva. Claro que dá para imaginar que foi uma aventura cheia de contratempos, mas foi mais do que isso. A missão geodésica francesa, que embarcou para as Américas, contou com a participação de cientistas jovens mais renomados, como Louis Godin, Pierre Bouguer e Charles-Marie Lacondamine. A equipe partiu em um navio em uma aventura épica, navegando da Europa até a América Central, cruzaram o Panamá no lombo de burros e chegaram ao Oceano Pacífico, onde embarcaram novamente para a América do Sul, mais precisamente para a região da Audiência de Quito, terra sob o domínio da coroa espanhola e onde hoje é o Equador. A ideia era simples. Os astrônomos já conseguiam medir com boa precisão a latitude do local a partir das estrelas. Se conseguissem medir a distância equivalente a 1 grau de latitude e repetissem essa medida, tanto no Equador quanto no Polo, poderiam determinar a forma da Terra. Se a distância fosse maior no Equador, nosso planeta seria alongado, e se fosse menor, seria achatado nos polos. E a região de Quito foi escolhida para a medida equatorial porque, entre as opções disponíveis na América do Sul e na África, aquela é a que tinha melhor estrutura. Mas não era tão boa assim. Os destemidos cientistas deixaram as boulevards parisienses para se aventurar num terreno montanhoso, sobre densa vegetação da selva e enfrentando um clima imprevisível, doenças desconhecidas e falta de recursos. Para complicar ainda mais, as medições deveriam ser feitas a partir dos picos mais elevados da Cordilheira dos Andes. Os cientistas e seus assistentes passavam horas a fio realizando medições e observações astronômicas, muitas vezes em condições extremamente adversas. Seus instrumentos eram quadrantes, teodolitos e as estrelas, observadas com seus telescópios para determinar suas latitudes precisas. As medições de distância eram feitas por triangulação, a partir de uma distância conhecida e dos ângulos medidos em 3 diferentes pontos de observação, era possível calcular as distâncias dos outros lados do triângulo. Dessa forma, partindo de uma primeira medição, era possível calcular todas as outras medidas por triangulação. O problema era que, para cada medida, era necessária uma aventura épica até o ponto de observação. E assim, o trabalho que planejavam concluir em 1 ano levou longos 7 anos para ser realizado. Depois de medir uma distância de quase 400 quilômetros sobre a Cordilheira dos Andes, entre Quito e Cuenca, e de calcular com precisão as latitudes dos pontos de referência, os cientistas aventureiros franceses puderam enfim voltar para casa. Mas com seus recursos totalmente esgotados, apenas Bouguer retornou a Paris pela rota normal, pelo Panamá.
Godin ficou por lá mesmo e La Condamine resolveu enfrentar mais uma aventura épica. Cruzou o Brasil, navegando pelas águas do rio Amazonas até o Atlântico, onde embarcou para a Europa a partir de Cayena. Apesar de todos os contratempos, a perseverança da equipe foi recompensada. Ao comparar as medidas da curvatura da Terra na região do Equador com as da expedição à Lapônia, os cientistas chegaram a uma conclusão. A Terra era levemente achatada nos polos, confirmando a gravitação de Newton. Os resultados daquela aventura científica América do Sul tiveram um impacto profundo na ciência. A confirmação da teoria newtoniana revolucionou a física e a astronomia, abrindo caminho para novas descobertas sobre a força da gravidade e a dinâmica do sistema solar. Tudo isso nos mostra como a astronomia sempre esteve presente na história da humanidade, ajudando a responder algumas das questões fundamentais sobre o nosso lugar no universo. A missão geodésica francesa foi uma incrível saga desses jovens nerds do século XVIII que saíram de Paris, deixando o conforto de seus lares e o aconchego de suas famílias para cruzar o oceano, enfrentar inúmeros desafios e revelar à humanidade a verdadeira forma da Terra. Bons céus a todos e até a próxima!